Boa noite, senhores. Boa noite, senhores. Quinta-feira, 8 horas da noite. Estamos aqui para mais uma live. Tem gente me xingando aqui hoje, senhores, por causa do título da live, mas vocês vão ver que o título é benéfico, que o título contribui. Vamos falar de salário, finanças. Mas André, você é um psicólogo, o que você tem para falar sobre esse assunto? Então, vou fazer aqui a minha contribuição. Senhores, tema da live de hoje, tema polêmico. Tema da live de hoje, seu salário é uma fotografia da sua autoestima. Seu salário é uma fotografia da sua autoestima. Olha aí, senhores. Então, vocês vão olhar lá o Olerite, né? Olha o Olerite, o valor que está no Olerite é a fotografia da sua autoestima. Então, eu estou propondo aqui para vocês uma ideia que vamos ver como vocês vão reagir a ela, que é essa ideia de que o seu salário, né, o valor do seu salário, acompanha o grau de consciência que você tem sobre você mesmo. O valor do seu salário acompanha o grau de consciência que você tem de você mesmo. Então, se você tem mais confiança em você mesmo, se você se assegura mais dos seus valores, se você tem mais aceitação dos seus erros e reparação dos seus erros, se você entra em contato com os seus talentos, com os seus valores e se apropria deles, então você fez um trabalho de se aprofundar na consciência de si, você tem mais um reconhecimento sobre você mesmo, você tem mais consciência do homem que você é, da mulher que você é, e consequentemente isso abre as perspectivas e as possibilidades de você ter um maior ganho, de você ter um salário maior, né? Por que essa ideia é um pouco difícil assim para nós? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade que é uma sociedade exteriorizada. Nós estamos sempre para fora de nós mesmos e a nossa maneira de pensar, a nossa mente, ela também funciona de uma forma exteriorizada. Então tudo que nós vamos pensar em nossa vida, toda reflexão que nós vamos fazer, nós fazemos sempre nessa direção de fora para dentro, sempre numa perspectiva exteriorizada. E eu vou propor aqui para vocês uma nova perspectiva, que é uma perspectiva mais interiorizada, que vocês enxerguem essa situação por um outro ângulo, de uma outra forma. Então é assim que a gente compreende tudo, é assim que a gente lida com as nossas doenças, é assim que a gente pensa os acidentes que vão ocorrer na nossa vida. Sempre a gente pensa de uma forma casual, é por acaso, é alguma coisa fora que ocorreu, né? É alguma coisa que eu comi, por isso que eu passei mal. Então a gente está sempre pensando nas causas externas e temos uma resistência imensa, temos uma relutância imensa em pensar as causas internas, né, que estão determinando as ocorrências, os acontecimentos da nossa vida. Então eu vou puxar vocês para essa perspectiva interna. Então eu não vou ter aqui uma compreensão social do salário, né, senhores? Nós não vamos aqui fazer uma aula de sociologia. Nós vamos ter uma compreensão interna do seu salário. Então que você faça um exercício com o seu Olerite hoje. Então, por que isso? Sou eu que estou falando isso? Não, quem fala isso é Santo Agostinho,
No século IV, senhores, Santo Agostinho fala que existe o homem exterior e que existe o homem interior. O que toda a ansiedade, toda a patologia, né, todo o tumulto, tudo isso pertence ao homem exterior, e o equilíbrio e a sanidade pertencem ao homem interior. Então, o quanto nós ganhamos nesse processo de interiorização? Isso é uma coisa que eu quero trabalhar bastante com vocês nas lives, né? Pouco a pouco, acompanhando as lives, vocês vão entendendo o que eu quero dizer com essa interiorização. Nós temos que desenvolver uma postura, uma atitude interiorizada no momento em que nós vamos nos colocar na vida, no momento que nós vamos nos relacionar com a vida e com nós mesmos. Então existe o homem exterior e existe o homem interior, mas a sanidade, o equilíbrio está no homem interior. Então toda vez que a gente estiver muito ansioso, que a gente estiver dando muita cabeçada na vida, que tiver uma trepidação, uma agitação, significa que nós estamos muito para fora de nós mesmos, que nós estamos numa atitude mais exteriorizada. Então vamos pensar esse exercício de interiorização através do nosso salário, né, senhores? Então a ideia é a seguinte, vamos lá, a ideia central da live. Cada um vai receber, cada um vai ganhar de acordo com o nível daquilo que pode aceitar de si mesmo neste momento. Olha lá, vou repetir. Cada um vai receber e vai ganhar de acordo com o nível daquilo que pode aceitar de si mesmo neste momento. Então o seu salário, ele é o que você pode aceitar de você neste momento, das suas potencialidades, dos seus valores. Então a consciência que você tem sobre você nesse momento, ela foi até o valor do seu salário. Então, como é que você pode... porque tem o lado bom da história, né, senhores? Tem esse lado, esse choque de entrar em contato com essa perspectiva, de tomar ciência, né, do quanto nós somos responsáveis pelo nosso salário. É isso, a ideia central é essa, né? O que eu quero trazer para vocês é que você é responsável pelo seu salário, né? Que você pare de achar que é só o seu chefe que te pague, né? Que te paga, que é a sociedade que me paga, é a minha empresa, é a minha indústria, é o meu chefe. Verdade, eles fazem esse pagamento para você sem dúvida nenhuma. É o escritório que eu trabalho, é o hospital que eu trabalho, é a instituição que eu pertenço, é a organização que eu pertenço, eles pagam o meu salário, verdade. Mas também é uma via de mão dupla, né? É também este salário o valor que você se dá neste momento. Então o seu holerite, o seu salário é uma fotografia do valor que você se dá neste momento. Então isso abre também uma perspectiva positiva, que é o quê? Se é assim, como é que eu posso ampliar as minhas possibilidades de ganho, ampliando a consciência que eu tenho sobre mim mesmo, né? Sobre eu mesmo. Então, me aprofundando em mim, né? Ampliando o processo de reconhecimento sobre mim, sobre os meus erros, corrigindo meus erros, né? Aceitando os meus erros, porque a nossa maior dificuldade não é em errar, a nossa maior dificuldade é em aceitar os nossos erros, aprendendo com os erros e também acolhendo e se gratificando com os nossos valores. Então é assim que você vai ampliar as possibilidades de ganho e de retorno na sua vida. Então cada um ganha de acordo com os valores que pode aceitar de si
neste momento. Então você precisa perceber que o seu chefe te paga, mas esse é só um lado da história, mas esse valor, então antes de você xingar o seu chefe pelo valor que ele te deu, você precisa também perceber que este valor que você não gosta é também o valor que você se dá. Nós não adotamos na nossa vida a perspectiva da interiorização. Nós só enxergamos de fora para dentro. Tudo que nós vamos pensar na nossa vida, nós enxergamos de fora para dentro. Eu passei mal porque eu comi alguma coisa que me fez mal. Em nenhum momento a gente pensa que pode ser alguma coisa de dentro para fora. Então eu quero desenvolver com vocês essa perspectiva interiorizada, que vocês aprendam a pensar também de dentro para fora esta questão salarial. Então, tudo gira em torno do calcanhar de Aquiles do ser humano. Qual é o calcanhar de Aquiles do ser humano? É a questão do reconhecimento. Né? Todo mundo tem problema nesse ponto. É o ponto fraco de todos nós. A questão do reconhecimento. Então, é importante falar isso, por quê? Porque senão a pessoa vai achar que é um exercício, como hoje em dia tem muito aí, que é um exercício de empoderamento. Né? Já sei, André, já sei o que você tá propondo, já sei, que legal, que ideia legal, eu vou chegar em casa hoje, eu vou olhar lá no espelho e vou fazer um exercício de empoderamento. Né? André, você pode mais, você é mais do que isso, André, você é tudo, você é o tudêncio, você é o fodêncio. Então eu vou fazer esse exercício de empoderamento e então eu vou chegar na minha empresa amanhã, meu chefe vai me chamar na sala dele e vai falar assim, olha, tá aqui, o seu salário aumentou. Não é isso, por quê? Porque esse exercício de empoderamento é um exercício que você faz só com o pensamento, é um exercício intelectual, ele não tem a efetividade, né, de algo que está sendo realmente, efetivamente colocado em ação numa transformação. Então não é um trabalho de pensamento, é um trabalho de expansão da consciência que envolve razão e sentimento. E isso se dá num processo. A cada dia você vai dar um passo nessa direção. É um processo que você tem que fazer nesse sentido do conhece-te a ti mesmo, nesse sentido do reconhecimento. Então, se você se aprofundar em você mesmo, você vai expandir então a consciência que você tem sobre você mesmo e ampliar as perspectivas de ganho e de retorno financeiro. Está certo? Tudo bem, senhores, até aqui? Vamos continuar, estamos só no começo. Então, a relação... Bom, isso, deixa eu falar aqui do consultório. Isso no consultório a gente vê o tempo inteiro, né? O que acontece? O que você pensaria de uma terapia? Você pensaria assim, bom, como o paciente faz ali um contrato verbal, não tem nada assinado, um contrato verbal, o paciente pode desistir da terapia a hora que ele quiser, né? Ele tem que estar livre para parar a terapia a hora que ele quiser. Então é um contrato verbal que a gente faz, tem ali um valor financeiro que é pago. Então a gente pensaria assim, bom, se o paciente vai ficar ali por alguns anos, né? A proposta da minha terapia, por exemplo, é uma proposta de muitos anos. A linha que eu sigo é uma proposta de muitos anos. Então, se o paciente vai ficar ali pagando todo mês, não é barato, então pagando todo mês. Então, o que você imagina? Você imagina assim, depois de alguns meses, esse paciente, e depois de alguns anos, então, esse paciente estará mais empobrecido. Não é assim a lógica? A terapia vai empobrecer o paciente, não é isso? Ele está pagando todo mês, ele vai cada vez estar mais pobre. E o que a gente vê é exatamente o inverso disso, né? O que a gente vê é o paciente melhorando melhorando o seu salário, melhorando a sua vida financeira. Mas ele não está pagando todo mês aquilo? Ele está pagando, mas por que ele então não empobrece?
Por que ocorre o contrário? Porque ele aprofunda a consciência que ele tem dele mesmo. Ele passa a ter um reconhecimento mais efetivo dele próprio. Então o trabalho dele passa a render melhor, ele passa a se colocar melhor, a postura dele melhor, a atitude dele melhor, e tudo isso vai trazendo um retorno financeiro. Então ocorre o inverso, né? O paciente começa a fazer conquistas, né? Começa a fazer aquisições. Então é o contrário, né? Então não é um processo lógico, né? Um processo psicológico. Então, isso que a gente percebe no consultório é o que eu quero contar para vocês. Então, essa questão, por isso que eu estou chamando a live de hoje, o seu salário é uma fotografia da sua autoestima. Eu estou relacionando o salário com essa questão da consciência que você tem de si, do reconhecimento que você tem de si. Então, é sempre uma relação de mão dupla. Não, André, não, é o concurso público que eu prestei, então eu recebo salário de acordo com o concurso público que eu prestei, então não sou eu que estou me dando meu salário, é o concurso público que eu prestei, então esse salário vem de fora para dentro. Não, esse concurso público que você prestou e esse salário que você recebe é o valor que você se dá, que você aceita de si neste momento. Isso pode mudar com os anos, você pode começar a aprofundar essa consciência de você e mudar essa realidade salarial da sua vida? Claro que sim. É isso que eu estou colocando para vocês, eu estou tentando ressaltar para vocês uma consciência para ativar, para vocês perceberem o quanto vocês são livres nesse sentido e o quanto vocês podem assumir a responsabilidade sobre essa questão, né? Vocês podem, porque normalmente nós vamos, se a gente acredita que o salário é de fora para dentro, você se vê de que forma? Você se vê como vítima. Você olha o seu salário e fala, nossa, mas estão de sacanagem comigo, é uma conspiração, o meu chefe é o meu maior inimigo. Então você passa a ficar paranoico. O que é paranoico? Você passa a achar que os outros estão tramando contra você. Então você entra nessa vitimização. Você vira vítima do seu salário. E você tem que perceber que você tem uma responsabilidade sobre ele, que você recebe isso do seu chefe, mas que esse salário também é o valor que você se dá. A relação ela é sempre de mão dupla, né? Tudo bem, senhores? Então, não é esse exercício de empoderamento na frente do espelho, né? Ai, nossa, então eu posso mais, então não é uma autoajuda, é algo mais de um processo de você se engajar com um processo de desenvolvimento e de evolução na sua vida e você ir a cada dia se comprometendo em ter mais consciência sobre você mesmo, em expandir sua consciência sobre você mesmo. E é claro que isso vai te colocar numa atitude mais forte, numa atitude com mais ação, né? Isso é porque a partir do momento que você se aprofunda em você mesmo, você passa a ter também muito mais ação na vida, você passa a fazer um vínculo muito mais forte com a realidade e, consequentemente, isso passa a te dar um retorno maior, né? Então, é interessante de perceber que algumas pessoas elas se colocam nessa questão salarial para sobreviver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer para garantir a minha sobrevivência, para eu conseguir pagar as minhas contas, para eu conseguir ir no mercado, né? Para eu conseguir fazer um sacolão, pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Então, a pessoa ela faz até chegar nesse ponto da sobrevivência. Então, uma vez que eu atingi a sobrevivência, eu paro aqui. Então, eu queria conversar com vocês essa ideia
que se você faz para sobreviver, você está parando no mínimo. Você está fazendo o mínimo por você. Então, mas André, eu não faço nem para pagar a luz, nem para pagar. Então você está abaixo do mínimo, né? Então é uma luta, aí é um esforço para você chegar, né? Para você chegar a dar conta da sobrevivência. Então, o que é fazer para a sobrevivência? Fazer para a sobrevivência é você fazer o mínimo, que todos nós temos que correr atrás para fazer esse mínimo. Mas nós não podemos parar aí, né? Porque senão você vai começar a ter uma relação com o seu salário de vitimização. Você não gosta do valor dele, você tem uma relação de insatisfação com o valor dele, mas você também não abre uma consciência para uma possibilidade de uma melhora desse valor salarial. Então, fazer a sobrevivência é fazer o mínimo, e é interessante que algumas pessoas falam, não, mas para mim isso aí tá bom mesmo, eu garantindo o mínimo tá bom, e não está bom, né? Não está bom. Então é uma conversa mole que você faz com você mesmo para tentar se ludibriar e acreditar que isso está bom. Então você fica nesse mínimo, se convence desse mínimo e não se aprofunda em você mesmo. Então, claro que essa conversinha de autoajuda na frente do espelho ela não resolve, por quê? Porque para você se aprofundar em você mesmo, isso vai exigir esforço, isso vai exigir desenvolvimento, isso vai exigir evolução, você vai ter que ter uma busca, você vai ter que colocar os seus desejos em ação, você vai ter que colocar objetivos reais na sua vida. Então tudo isso envolve esforço, e é esse movimento então de expansão da consciência, de compromisso com a sua evolução, que nós relutamos em fazer, e isso vai ter como consequência o valor salarial do nosso holerite. Então nós estamos implicados nisso. Não é só a sua empresa que dá esse salário para você, não é só a instituição que dá esse salário para você, não é só o concurso público que dá esse salário para você, é você que dá esse salário para você. Esse é o valor que você se permite, esse é o grau de consciência que você atingiu de você mesmo até hoje. Mas eu posso atingir mais amanhã, depois de amanhã, próxima semana, esse ano de 2021? Claro que sim, porque esse processo é um processo que não tem fim, né? Nós podemos caminhar nisso o tempo inteiro, né? E é essa a proposta que eu quero deixar para vocês na live, um compromisso contínuo com a evolução, independente da idade que você tenha, né? Você se comprometer com a sua evolução o tempo inteiro, independente da idade que você tenha e independente das conquistas que você tenha feito. Você está sempre comprometido com a evolução. Eu cheguei até aqui, eu vou dar mais um passo, eu vou dar mais um passo. Então é esse compromisso contínuo com a sua evolução que vai trazer esse aprofundamento em você mesmo, que vai ampliar esse reconhecimento, que vai expandir a consciência que você tem sobre você mesmo e que vai mudar a realidade do seu holerite. Até porque, senhores, a vida está ficando cada vez mais cara, né? A vida está ficando cada vez mais cara. Cada vez nós precisamos de mais coisas com essas novas tecnologias. Então, a realidade material da nossa vida hoje, comparada com a realidade material das gerações anteriores, não tem a menor comparação, né? Então, nós precisamos mesmo desse movimento contínuo de evolução, senão você não vai dando conta, você não vai acompanhando essa velocidade da nossa sociedade, né? E é claro que isso vai trazendo também um sentimento, você vai percebendo que você pode, isso vai
ampliando a confiança que você tem em você mesmo, você vai ficando mais seguro em relação a você mesmo, e isso vai aumentando o amor próprio, né? Vai aumentando, você vai se apropriando, se assegurando mais de si, e consequentemente isso vai te ajudando a dar os próximos passos, né? Então não é algo de um exercício de pensamento, né? Uma vez eu fiz uma palestra e o objetivo da palestra era mostrar que o nosso comportamento não é determinado pelo nosso pensamento, né? Então eu queria mostrar isso na palestra. E a hora que eu comecei a palestra, que eu falei isso, falei que o nosso comportamento não é determinado pelo nosso pensamento, teve uma mulher que quase deu um grito, assim, ela quase caiu da cadeira, porque ela tinha tanta certeza de que ela, através do pensamento, ela podia, né, criar a realidade da vida dela e criar a realidade que está ao entorno dela. E eu fui mostrando, desconstruindo isso ao longo da palestra, e ela foi ficando decepcionadíssima, porque ela acreditava na força do pensamento, né? Então não é um exercício na frente do espelho de empoderamento, você pode, você é capaz, você faz, porque isso é só intelecto, né? Isso não tem nenhuma determinação no nosso comportamento. Então é algo mais de colocar a nossa vontade na direção da ação, a nossa vontade na direção dos projetos, da realização, e essa ação vai trazendo muita consciência, né? A possibilidade da gente se aprofundar na consciência sobre nós mesmos, e conforme nós vamos aceitando essa consciência e agregando essa consciência, então a possibilidade de um ganho maior aumenta. Então é algo muito mais de uma experiência, é uma experiência que nós temos que buscar, essa experiência de nos colocarmos, né, nesse enfrentamento da vida, do que um mero exercício de empoderamento do pensamento. Isso aí não leva a nada, né? Autoajuda barata e sem consequências efetivas na vida. Uma coisa que nós temos resistência é o seguinte, né? Quando nós vamos escolher os nossos caminhos, a gente é meio malandrão, né? Então, o que a gente faz? A gente vai buscar um emprego, a gente vai buscar um trabalho, a gente vai buscar um projeto que não exija muito de nós, né? Então eu vou buscar ali uma atividade que eu fique meio no 0 a 0 ali, no 1 a 1, né? Então eu não vou buscar um trabalho que realmente vai me puxar, né? Então eu vou... todo trabalho ele exige de nós uma contrapartida. Então eu vou buscar uma atividade, eu vou buscar uma ação que vai exigir menos essa contrapartida de mim, né? Por quê? Porque a gente é malandrão, nós somos o rei da sabotagem, né? Nós adoramos a autossabotagem. Então, nós praticamos essa autossabotagem conosco, né? O que nós fazemos? Nós vamos buscar um trabalho, uma ação, um projeto que vai exigir pouco de nós, né? Então, consequentemente, eu vou ter pouco aprofundamento no reconhecimento de mim, eu vou ter pouca consciência de mim. Como eu procurei um trabalho que não me exige, eu não vou me aprofundar na consciência de mim, nesse reconhecimento de mim. Então eu vou ficar meio estacionadão na vida e, consequentemente, o meu olerite também, né? Isso vai aparecendo, principalmente com profissionais liberais, né? Vai aparecendo uma dificuldade em cobrar. Tem pessoas que têm assim uma dificuldade absurda em cobrar, né? A pessoa realiza ali uma ação, presta um serviço e não consegue cobrar. Então, vamos entender um pouquinho isso. Cobrar pelo quê? Cobrar pelo seu valor, né? Então, se você não consegue cobrar pelo seu valor, o que você acredita? Você acredita que você não tem valor.
Mas também vamos aprofundar essa análise. Olha como a gente é malandrão, né? Então veja só, o que está em jogo também nessa questão da cobrança? Por que algumas pessoas têm dificuldade em cobrar? Porque se eu cobrar um valor bom ali, isso vai trazer para mim uma contrapartida, não vai? Ué, se eu cobrar do outro, se eu cobrar do cliente um valor bom, esse cliente também vai exigir de mim algo bom, um retorno bom. Então, olha só, né? Então, por que o psicólogo não cobra? Por que o advogado não cobra? Né? Por que o médico tem dificuldade de cobrar? Porque também, se ele cobrar, ele será cobrado. Então, eu não cobro, eu vou fazendo com o cliente ali, eu vou fazendo com o paciente, eu vou fazendo um pacto, né? Eu vou fazendo um pacto de não cobrança. Então eu não te cobro e você também não exige nada de mim. Então fechou ali, 0 a 0, tá ótimo. A gente sai empatado e fica beleza. Só que isso é péssimo para a evolução. Isso é péssimo para o crescimento, isso é péssimo para o desenvolvimento pessoal, né? Então você querer cobrar menos no início de carreira e querer começar a cobrar mais depois de um tempo de experiência, isso é interessante. Por quê? Porque isso vai começar a exigir também de você, que você vai ter que dar para a ação que você exerce uma qualidade, um retorno muito maior. Então você vai ter um compromisso maior com a sua evolução. Então, para não se comprometer com essa evolução, você cobra pouco e vai então dormir no 0 a 0, né? Então, o que eu estou tentando falar para você é assim: você ganha pouco, mas você não é pouco. Mas você se acha pouco, você se sente pouco, você se acredita pouco. E por se achar pouco, se sentir pouco, se acreditar pouco, você ganha pouco. Então o que eu estou dizendo para você é que você ganha pouco, porque você se sente pouco, você não se aprofunda em você, você fica só no que você acredita de você, e aí você então não se aprofunda em si e não tem a possibilidade de fazer essa transformação de ganhar mais. Então você ganha pouco, porque você se sente pouco, mas o que eu quero falar para você é que você não é pouco. E que você então, se você tomar consciência do homem que você é e da mulher que você abre perspectivas de um maior faturamento no futuro. Você ganha pouco, mas você não é pouco, mas você se acredita pouco, né? E isso atrapalha tudo, né? Então, uma coisa, tem um sonho, né? Um tipo de sonho que as pessoas trazem, que é assim, eu vou tentar explicar um pouquinho o que eu estou querendo dizer com essa questão de reconhecimento, com essa questão de aprofundar a consciência, né? Então tem um tipo de sonho que é assim: você sonha com aquela casa que você morou a vida inteira. Você morou a vida inteira naquela casa e você sonha com aquela casa que você conhece, decora e salteado, que você sabe, né, como ela é, os móveis que ela tem, os cômodos que ela tem. Mas no sonho, então é a mesma casa que você morou ali há 30 anos, mas nesse sonho aparece, por exemplo, uma porta que não existe na casa real. Então o sonhador abre essa porta e descobre ali um cômodo que na casa real não existe, né? É um cômodo novo, ele descobriu um cômodo novo. Então é claro que esse sonho não está falando da casa real que ele morou ali há 30 anos, não está falando da casa externa. Esse sonho está falando da casa interna. Esse sonho está mostrando que esse sonhador, né, que esse paciente que está relatando esse sonho está descobrindo um cômodo novo dentro da sua própria casa psíquica. Então a nossa personalidade ela é assim.
É como se você tivesse cômodos novos dentro de você que você não abre a porta, que você não utiliza. Então, quando você aprofunda a consciência que você tem sobre você mesmo, e qual é a forma de fazer isso? É indo para a vida, é ampliando seus vínculos, é dando a cara para bater, é saindo do quarto, né? É indo para a rua, é você se colocando em ação. Então, é assim que você faz esse aprofundamento em você mesmo. Então, é como se você abrisse portas novas, descobrisse cômodos novos dentro de você. Então existe dentro de você recursos de independência, recursos de emancipação, possibilidades de crescimento, né? Potencialidades ali que estão em estado latente e que não dispararam ainda o desenvolvimento. Mas por que essas potencialidades não se desenvolvem? Porque você ainda não tomou consciência delas. Elas só vão ser colocadas em ação a partir do momento que você tomar consciência disso, a partir do momento que você perceber que ali tem uma porta que você vai abrir e você vai então desbravar ali um novo cômodo. Então é assim que você vai ampliar as possibilidades de ganhos futuros na sua vida, né? É importante perceber sempre, né, quando a pessoa é mandada embora, quando há uma demissão. Claro que todos nós estamos sujeitos a isso, isso pode acontecer a qualquer um. A gente está vendo aí a fábrica da Ford, né, o Banco do Brasil, possibilidade de demissão de 5.000 pessoas. Então é claro que todos nós estamos sujeitos a isso, mas nós sempre temos que analisar também a demissão num sentido interno, né? O que eu tenho a ver com essa demissão? Senão eu fico só teoria da conspiração. Olha o que a sociedade capitalista está armando comigo, né? Olha o que os outros estão fazendo comigo. Então eu sempre preciso analisar a parte que me cabe, né? Qual é a minha responsabilidade, sobre qual é a minha parte nisso tudo. Ah, mas a demissão veio de fora para dentro, verdade. Mas qual é a parte que me cabe nessa demissão? Que erros eu cometi, o que eu deixei de fazer, né? O que eu posso aprender com essa demissão? Agora, é claro, se você é demitido uma vez, duas, três, aí você tem que parar e fazer uma análise que tem alguma coisa de errado que você está fazendo. Tem alguma coisa no seu comportamento, tem alguma coisa na sua atitude que está errada, né? Que está te atrapalhando. Você está, num certo sentido, trabalhando contra você e você não percebe isso e não se dá conta disso. Então isso é importante. Fundamental, a sua carreira. Então você está lá, trabalhando lá no banco, então a sua carreira pertence ao banco. Não, a sua carreira pertence a você. Você passou no concurso público, então a sua carreira pertence àquela instituição pública que você passou? Não, a sua carreira pertence a você. Você está numa indústria, você está numa empresa, então a sua carreira pertence a essa empresa. Não, naquele momento você está naquela empresa, naquele momento você está naquela instituição, mas a carreira pertence a você, sempre a carreira pertence a você. Você é o dono da sua carreira. Então isso traz uma consciência muito grande. Neste momento eu estou aqui, a configuração atual da minha vida me colocou, eu estou aqui nesse momento, estou colocado e alojado aqui, mas a carreira é minha. Então, por exemplo, às vezes acontece assim, o Leandro Carnal vai fazer uma palestra aqui na região e os funcionários ficam esperando da empresa, ficam esperando da instituição que a instituição pague para ver o Leandro Carnal, que a instituição pague aquele curso, que a instituição invista em mim. Se a instituição fizer isso, se a empresa fizer isso, se a indústria fizer isso, ótimo, que bom que ela faça. Mas se ela não fizer, você tem que fazer, porque você é o dono da sua carreira. Então nós vivemos um certo processo de alienação quando nós entramos dentro de uma empresa, quando nós entramos dentro de uma instituição, nós nos alienamos. Nós colocamos a nossa carreira na mão do nosso chefe, nós colocamos a nossa carreira na mão da instituição e queremos ser cuidados.
Nunca nós devemos fazer isso, sempre isso tem que estar na nossa mão, né? E você é a instituição que você trabalha. Como assim, André? Como assim eu sou o lugar que eu trabalho? O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é assim, às vezes o paciente fala assim, é terrível lá onde eu trabalho, uma empresa parada, estagnada, sem iniciativa, não se modernizou, uma empresa que não investe nos funcionários, né? Uma empresa retrógrada. E aí eu sou obrigado a dizer, né? Eu falo assim, mas aonde você colocaria essa empresa dentro de você como um elemento interno das suas atitudes, como um elemento interno das suas escolhas? Você percebeu que ao falar da sua empresa, você está falando de você? Que você está estagnado, que você está parado, que você não investe em você, que você tem essa atitude retrógrada com você mesmo, né? Então você precisa perceber que isso que você fala, isso que você critica, isso que você xinga na sua empresa, tem como contrapartida um elemento interno dentro de você, né? Essa é a perspectiva interiorizada, essa é a perspectiva de você perceber que as coisas não são só de fora para dentro, que elas também são de dentro para fora, né? Então, num certo sentido, você precisa transcender a instituição que você trabalha, né? Perceber que neste momento você está ali, mas que esse horizonte ele está aberto e a qualquer momento isso pode mudar, essa configuração pode mudar de acordo com a evolução que você pratica com você mesmo, com essa relação que você tem de compromisso com a sua própria evolução. Então é claro que naquela instituição que você está, você vai usar aquela instituição para crescer, para evoluir, para se desenvolver. Se você ficar ali dentro, numa atitude de lamentação, de crítica, de queixas, você vai ficar parado, você vai ficar estagnado e você não vai usar essa instituição para crescer, para evoluir, né? Então sempre a perspectiva da manutenção, muito complicado quando a gente fica só na manutenção daquilo que eu tenho. Aí você vira um burocrata da sua própria vida, né? Você fica só fazendo a manutenção das suas conquistas atuais, né? Então com uma mão você precisa segurar e manter o que você tem, com a outra mão você precisa abrir para você uma ampliação das suas perspectivas. Então você vai se colocar em modalidades novas de si com essa outra mão. Então com essa mão você vai manter o que você tem, com a outra mão você vai buscar coisas novas. Se você ficar só com as duas mãos para fazer a manutenção daquilo que você tem, você está numa perspectiva de controle. Toda vez que você buscar o controle daquilo que você tem, só a manutenção, você vai perder as oportunidades, né? Você vai perder as possibilidades de evolução da sua vida, né? Então nós temos medo de um vínculo, né, de trabalho mais evoluído. Nós evitamos um vínculo de trabalho mais evoluído, por quê? Porque esse vínculo de trabalho mais evoluído vai exigir também uma evolução minha, vai exigir também um desenvolvimento meu, e nós tentamos evitar essa contrapartida. Um trabalho mais consciencioso vai trazer também a mim mais consciência de mim, da vida, dos meus vínculos, né? Das minhas perspectivas. É muito importante na vida uma ambição é importante ter. É difícil tratar paciente que não tem ambição, né? Tem paciente que não tem ambição. Não quero nada, para mim tá bom. E então a ganância é uma coisa ruim, né? Quando você fala tudo é dinheiro e a pessoa só vê dinheiro, então isso é ruim. Mas a ambição é uma coisa boa. A ambição é algo que movimenta, é algo que faz crescer, é algo que faz desenvolver. Às vezes a pessoa fica assim muito identificada com um trabalho braçal, né? Ela só se vê num trabalho braçal, ela só se vê num trabalho difícil, ela só se vê num trabalho sofrido e com pouco retorno.
Então isso é uma baixa consciência de si. Ela tem dentro de si valores mais sofisticados, valores mais requintados, mas que ela nem se dá conta que ela tem, que ela nem percebe que tem. E ela tem desejos de coisas diferentes, ela ambiciona coisas diferentes, mas ela nem tem consciência desses desejos, ela nem percebe os desejos que ela tem, tamanha a alienação que ela tem em relação a si mesma, tamanha a falta de consciência e de profundidade que ela tem em relação a si mesma. Então, às vezes a pessoa pode estar dentro de uma instituição pública e querer fazer uma carreira solo lá fora, querer buscar a iniciativa privada fora, mas acredita que não vai dar conta, não vou dar conta, é muito para mim, eu me sinto inseguro. Então, por essa falta de consciência em você mesmo, a pessoa não ousa pronunciar os próprios desejos. Então, esses desejos vão ficando engavetados, vão ficando sem consciência, vão ficando alienados por essa falta de reconhecimento, por essa falta de autoestima, desse trabalho de se aprofundar em si que a pessoa não fez, né? Então a pessoa nem ousa pronunciar os próprios desejos, né? Então aquela ideia assim, a instituição é injusta comigo. Então você precisa perceber que você participa desta injustiça, né? A instituição é injusta comigo, tá bem, ela é, mas você precisa perceber qual é a parte que te cabe no infortúnio da sua vida. Então você precisa perceber que você também pratica essa injustiça com você mesmo, né? É interessante assim que algumas pessoas, estou caminhando aqui para o fim da live, é interessante que algumas pessoas elas acreditam que elas precisam fazer assim políticas públicas e então ela precisa levantar bandeiras sociais e que tem uma luta a fazer lá fora. Legal, se você acredita, né, em alguma causa, que você tem que lutar por alguma causa, interessante que você vá e faça isso. Mas você precisa perceber que essa luta que eu estou mostrando aqui na live de hoje é uma luta que você tem que travar para dentro de você com a sua própria consciência, é uma luta de foro íntimo. Então, às vezes a pessoa projeta muito nessas políticas públicas, nessas lutas, nessas bandeiras sociais e acredita que a luta que ela tem que lutar é lá fora. Legal, se você tem alguma causa que você quer defender, defenda, mas perceba que essa proposta que eu estou colocando na live de hoje é uma luta que você tem que travar dentro de você, é uma luta de foro íntimo, não é uma luta que você vai lutar lá na praça pública, é uma luta que você vai lutar dentro de você com a sua própria consciência. Então, desenvolver uma gratidão pelo que você tem hoje, pelo trabalho que você faz hoje, isso é fundamental. Por que, André? Por que é fundamental eu desenvolver uma gratidão por aquilo que eu sou hoje, que eu conquistei hoje e o trabalho que eu faço hoje? Porque você só vai poder conquistar alguma coisa além disso se apoiando nisso que você tem hoje. É o que você tem hoje que vai te dar o amanhã. Então desenvolvendo um sentimento interno de gratidão pelo que você tem hoje, é que você vai conquistar a evolução daquilo que você ainda não tem. Se você ficar tacando pedra, criticando e xingando e se lamentando daquilo que você tem hoje, você não vai conseguir se apoiar para você conseguir um passo diferente disso. Como é que você vai evoluir a partir do que você é hoje se você malha em cima daquilo que você é hoje, né? Então, esse desenvolvimento de uma gratidão do que você é hoje é absolutamente fundamental. Então, você precisa ter consciência, né, dos valores que você possui hoje dentro de você, porque sem a consciência, se você não aprofundar essa consciência dos valores que você tem, você não consegue desfrutar desses valores.
Uma pessoa inteligente que se acha burra, ela não vai conseguir desfrutar da sua inteligência, né? Uma pessoa bonita que se acha feia, ela não vai conseguir viver a sua beleza. Então, nós precisamos dessa consciência de nós mesmos para que a gente consiga efetivar esses valores na realidade. Então, é esse processo de aprofundamento em si, de autorreconhecimento, que vai então gerar essas possibilidades de um ganho financeiro maior no futuro. André, como eu posso fazer isso? Se comprometendo, independente da idade que você tenha, independente das conquistas e decepções que você tenha feito e ocorrido na sua vida até hoje, você tenha um compromisso contínuo com a sua evolução. Eu vou evoluir, procurar evoluir todos os dias. Ah, mas André, então é ser perfeito? Não, é ser hoje melhor do que eu fui ontem, é ser esse ano melhor do que eu fui o ano passado, e é mantendo essa evolução contínua que você também vai mudar a configuração da sua vida financeira. Lembrando que se você se compromete com a sua evolução, você se compromete com a ação, porque o nosso ser é puro ato, ele é pura ação. Nós só existimos quando nós estamos na ação, quando nós estamos em contato com a realidade. Quando nós não estamos nisso, nós estamos nas fantasias e nós não existimos. Nós só existimos na consciência. Senhores, era isso. Obrigado pela atenção. Me estendi um pouquinho mais na live de hoje. E aguardo vocês então domingo às 10 horas com uma próxima live. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau.